pessoal, seja bem-vindo aí à nossa segunda semana, né, onde eu estou chamando aqui de aula 2, que é o que está na apostila. E nessa aula 2 começaremos a falar um pouquinho, né, sobre a evolução da tecnologia da informação e os seus impactos dentro da organização. Logo no início, a gente pode pensar que assim, o século XX, né, ele foi a era da informação, onde foi possível juntar os nossos dados. E nessa era, né, nós coletamos uma grande quantidade de dados. Nós temos tanta informação que, se nós não formos organizados, nós se perdemos nesse processo. Então, aqui vem um pouquinho do histórico, né? Então, assim, lá em 1867, já com a surgida do telégrafo, até a internet, como eu disse, né, o aumento de dados foi enorme. E essas informações antes da informática, como que elas eram organizadas? Elas eram organizadas através de arquivos, né? Técnicas de arquivamentos. E onde tinha um arquivador. E até hoje nós temos arquivo em papel, né? Se a gente for para o serviço público, por exemplo, né? A quantidade de processos, ainda que não são digitais, né? Processos de licitações, processo de compra, muita coisa ainda em papel, porque ainda nem todo mundo usa o recurso da assinatura digital. As grandes empresas também, então tem muito arquivo ainda, né? Se eu não tiver essas técnicas de arquivamento, vira uma bagunça. E por isso, todo o arquivamento, toda a organização, toda a coleta de informação exige uma organização. Correto? Então, a organização não é só agora. Ela já vem de antes, né? Para eu ter um sucesso do histórico da minha empresa e para eu tomar essas decisões, eu preciso da organização dessas informações. E aqui vem uma breve historinha, né? Então, lá, em 1940, começa a computação, utilizando cada vez mais recursos para análise, para processamento e para a obtenção dessas informações. Aí, dando um up, né, de 40 anos quase, surge-se o computador pessoal. E aí aumenta muito o potencial dessas informações. Além de aumentar o potencial, a facilidade de aquisição, porque começa a se baratear. Não só são mais computadores de grande porte, né? A surgida da IBM com esse computador pessoal, né? Com a descoberta da Apple, né? O Macintosh. Por mais que o Macintosh naquele momento não seria tão acessível, como também não é tão hoje, o preço dele é mais elevado. Mas já seria, para as empresas, seria possível essas aquisições, né? E com isso, eu vou colher informações. E o que eu faço com essa informação? O serviço da informática vai ser apenas um serviço operacional? Apenas de inserir informação, imprimir, arquivar? Não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar valor a essas informações. Elas vão me ajudar a tomar decisões, os rumos da minha empresa. E aí, com isso, em 1990, nós saímos da gestão operacional e entramos na fase da gestão estratégica, né? E além disso, depois, passado 10 anos, nós temos o foco da gestão através da web, né? Como que eu vou coletar essas informações, como que eu vou gerenciar, como que eu vou o comércio do e-commerce, né? E como é que isso eu preciso acompanhar essa evolução. E como foi falado, a evolução trouxe grandes problemas e o barateamento de aquisição desses hardwares. Só que, com toda essa evolução, o grande material para a competitividade é o que? É o conhecimento. Nós temos aqui, é o conhecimento, é o material que vai ser disponível para essa competitividade e estabelecimento da minha empresa no mercado. Aqui tem um gráfico, né? 1980, é a época de coletar dados e as informações, mas naquele momento o foco era apenas coletar, foco no acesso dos dados. Em 1990, né, aí surgem as nossas aplicações, e aí entra as tomadas de decisão, foco em automação, né, com acesso ao web isso aumenta muito mais, o acesso é amplo. Em 2000, e isso eu tenho que usar como negócio.
A informação me gera poder, né? Como a gente já falou na primeira aula. Mas ela também me garante negócio. Não adianta ter informação e não saber utilizá-las, né? Então ela vira uma ferramenta de negócio. Depois temos um outro quadro de evolução, né? 1950 a 1960, área de processamento de dados, sistema de processamento eletrônico de dados, processamento de transações, manutenção e registro, e aplicações contábeis. Após 1960 a 70, surge a organização dessas informações através de relatórios administrativos, né? As informações são estipuladas para tomada de decisão. 70 a 80, apoio à decisão. Aí surge o sistema de apoio à decisão, o sistema SAD, né? Apoio interativo de ad hoc ao processo, né? Então vocês podem depois pesquisar aí sobre o sistema SAD. 1980 a 1990, o apoio estratégico ao usuário final. Então, além de decidir agora qual a estratégia para a gente melhorar nossas vendas, melhorar o atendimento àquele cliente. Então, isso ele vai influenciar na gestão daquela empresa, não só das informações. Por isso que começamos a fazer parte da estratégia dessas empresas. 1990 a 2007, ou até hoje, empresas com a conexão em rede global, né? E aí surge um novo mercado, novas tecnologias, e aí vem o conhecimento, né, tendo que ser priorizado. E nisso, a TI vem mudar as organizações. Elas vão mudar a estrutura, a maneira de trabalhar, o conhecimento passa a ser a matéria-prima dessa organização, né? Então, eu preciso incentivar o quê? A busca de possibilidades, a busca de interação de ideias, a busca de conhecimento. Hoje, a tendência do ensino à distância, como a gente viu lá na primeira aula. A aprendizagem organizacional, né, ocorre quando a gente, com os problemas e os questionamentos, a gente faz esse levantamento de dados. E isso vai ser armazenado para as minhas tomadas de decisão. E aqui tem os passos, né? Então, diagnóstico, avaliar as situações, determinar as necessidades. Depois, avaliação, determinar a deficiência dos sistemas e avaliar tecnologias para suprir as necessidades. Depois vem o projeto, né? O que eu vou fazer para alterar o antigo para as coisas novas. E o passo 4, a implementação. Isso seria o processo da implantação da minha TI. Né? Eu faço diagnóstico, avaliação, projeto e implementação. A evolução da TI, de novo, né? Processamento de dados 60, sistema de informação 70, inovação e vantagem e competitividade 1980, integração e reestruturação do negócio 1990. Né? E nisso, as organizações que vão receber essa TI, né? O que ela tem que fazer? Ela deve adequar a estrutura da TI à realidade da empresa, aumentar a qualidade e diversidade dos seus produtos, dos seus serviços, né? E a TI deve auxiliar de forma significativa na inserção das empresas nesse panorama. E aí, pessoal, à medida que nós convertemos esses dados, criaremos os nossos processos de decisão. E nisso, devemos, através dessas transformações, criar novas diretrizes, né, e novas estratégias. Então, nós precisamos adequar a realidade dessa tecnologia, ela vai adequar ao nosso mercado, mas com todos aqueles procedimentos de análise, de implantação, como a gente viu anteriormente, né, para quê? Para criar novas diretrizes e novas estratégias. Né? E nisso, com esse surgimento desse modelo organizacional, reduz a quantidade de administradores, né, e aumenta, né, o desempenho das funções para decisão. Então agora é mais uma parte. Eu tenho a estratégia para ser uma execução mais rápida, porque o mercado ele é dinâmico, o mercado ele não é estático, ele não é parado, né? Então ele vai andando, tá? E aí, pessoal, a implantação do TI tem que ser tomado muito cuidado, de acordo com os autores que a gente pegou, né, em uma realidade, porque é uma mudança de cultura naquela empresa. Aqui vai sobrar mais tempo para criar, para analisar, né? O processo pensante aqui aumenta, né? Então, eu posso ter uma resistência, ou melhor, toda mudança gera uma resistência. E
a organização ela não pode ser negligência nessa mudança. Ela vai ter que criar capacitação, conscientização, todo um trabalho de gestão de pessoas para a implantação dessa tecnologia, né? Para não afetar, né, o bom relacionamento. Porque se tiver um mau relacionamento, não vai ter o desempenho, né? E a gente viu que um dos recursos, né, para a implantação da TI é os recursos humanos. Então, se eu não tivesse humano adequado, preparado, incentivado, nada funciona. Depois, né, o planejamento estratégico, que é o produto final dessa nossa aula, né? A peça fundamental, né? E não pode ser estático, ele tem que mudar, tem que ser dinâmico, né? Atingindo todas as áreas da nossa empresa, todas as demandas de recursos, né? E isso exige o quê? Planejamento, alinhamento estratégico, e não podemos fugir dessas regras, porque senão a gente não consegue criar o que a gente falou lá no início, a organização. Né? E aqui, só para a gente clarear, que eu tenho a estratégia corporativa, a parte, uma pirâmide, né? O topo, o planejamento estratégico. E aí, dentro desse planejamento estratégico, eu tenho o marketing, as operações e as vendas. E olha lá, a TI. Antes a TI não aparecia. E hoje ela começa, hoje não, já há algum tempo, né? Mais de uns 10 anos, já começa a aparecer de forma decisiva dentro das corporações. Né? E nisso, pessoal, o planejamento estratégico, existe um documento chamado PIT, né? PET aí, PET, que cria-se o seu projeto. Nesse projeto, eu tenho que ter os princípios da TI, a arquitetura da TI, necessidade de aplicações, portfólio, né, de serviço, de projeto, inovação, habilidades, portfólio de investimento, plano estratégico e plano tático. Isso é um projeto que eu crio chamado PET, que é um projeto, um plano estratégico de TI. E muitas das grandes corporações, das grandes empresas criam esse plano estratégico. Inclusive, eu vou deixar um plano estratégico de TI do Ministério do Planejamento, que é público, né? E para vocês darem uma olhada como eles formaram esse documento para ser aplicado na sua TI. Então, eu preparo esse documento para as aplicações. E é muito interessante depois vocês darem uma olhada nesse documento. Ele vai estar disponível na plataforma, tá? Para vocês linkar todos esses itens que eu preciso ter dentro desse documento PET, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Eu vou só abrir rapidinho aqui o documento PET para vocês, né? Só para vocês conhecerem. Ele vai estar disponível lá na plataforma, esse modelo. Para vocês, né, no futuro, aí, quando vocês forem exercer a profissão, ter uma base. Mas vocês podem achar vários pela internet. Né? Perdão, é do Ministério Público que eu deixei, não é do Planejamento. Tá? Então aqui, ó, né, eu tenho toda a estrutura dele. Né? Então aqui eu tenho, né, a apresentação, estrutura de tecnologia, e vai vir os itens, né? E vocês podem depois comparar com aquele exemplo que eu dei junto lá com o slide, né? Certinho, pessoal? E vamos ver onde ele vai ser aplicado. Depois vocês podem dar uma olhada nisso com mais calma. É um documento até grande, com 34 páginas. Então, espero que vocês gostaram da aula, né? E até a semana 3. Obrigado, até breve.